E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais um Deep Dive com a gente? Opa, vamos nessa. Sempre animado para mergulhar nesses temas que nos fazem crescer. Pois é, hoje a gente vai falar sobre algo que é a base de tudo, né? O nosso lar. É sobre isso mesmo, a importância de termos um lar onde a presença de Deus é real, sabe? Exato. E para essa conversa a gente se inspirou num texto do pastor Leonardo Neves, da Igreja Batista Atitude de Aruama, chamado Quando Jesus Está na Casa. Ah, o pastor Leonardo sempre com mensagens poderosas. E essa não, isso nem se fala. E começa colocando o dedo na ferida, sabe? Descrevendo a realidade de muitas casas hoje em dia. Que, infelizmente, estão cheios de problemas, né? Falta de diálogo, as pessoas mais conectadas com a internet do que umas com as outras. É, e aí tem aqueles relacionamentos superficiais, sabe? Que parecem mais interesse do que amor de verdade. Sem falar nas brigas, que viram rotina em algumas famílias. Triste, Ah. né? A gente vê isso acontecendo em tantos lares. Mas aí vem a pergunta que o pastor Leonardo faz, que é de parar para pensar. E se Jesus estivesse presente na sua casa? Nossa, essa pergunta é forte. Será que as coisas seriam diferentes? É o que ele nos convida a refletir. Se a gente acredita que seria diferente, talvez seja um sinal de que a presença de Deus está fazendo falta ali. E aí que tá, buscar a Deus é fundamental, mas não garante automaticamente que a presença dele se manifeste na nossa casa. Exatamente. Tem um como aí, né? Como a gente faz para atrair presença de Jesus para o nosso lar? E para nos guiar nessa busca, o pastor Leonardo nos leva para um trecho da Bíblia. Lucas capítulo 22, versículos de 7 a 14. Uma passagem que nos mostra os preparativos da última ceia de Jesus com os discípulos. É isso aí. Então, para a gente entender direitinho, vamos começar pelo contexto, né? Lucas cita a gente no dia da festa dos pães ázimos, que acontecia antes da Páscoa. E mesmo sabendo de tudo que estava por vir, Jesus queria muito celebrar essa Páscoa com seus discípulos. Tanto que ele deu uma missão especial para Pedro e João, preparar tudo para a ceia. E é importante a gente lembrar o significado da Páscoa, né? Era a celebração da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. E cada elemento da ceia tinha um simbolismo, né? Tipo o cordeiro pascal, que representava o sacrifício, uma prefiguração do sacrifício de Jesus por nós. Isso, e os pães sem fermento lembravam a pressa da saída do Egito quando não deu tempo do pão crescer, Ah, e as ervas amargas, né? que traziam a lembrança do sofrimento da escravidão. É, porque eles nunca se esquecessem da amargura daquela vida e da gratidão pela liberdade. É, e o pastor Leonardo destaca como é importante a gente olhar para o nosso passado também. É verdade? Já. Pra gente lembrar de onde Deus nos tirou e ter sempre gratidão, né? Exatamente. Mas voltando à história, Pedro e João tinham uma missão, encontrar um lugar para a ceia. Só que eles não tinham um endereço, né? E aí Jesus deu uma instrução, digamos, um tanto inusitada, né? Ele disse para eles seguirem um homem carregando um cântaro de água. Imagina a cena, né? Naquela época, geralmente eram as mulheres que carregavam água. Yeah. Mas Jesus mandou eles seguirem esse homem até a casa onde ele entrasse. E lá eles deveriam perguntar ao dono da casa sobre um salão onde Jesus e os discípulos pudessem cear. E esse salão ficou conhecido como o cenáculo, um lugar amplo, arrumado, provavelmente no andar de cima da casa. A tradição diz que esse cenáculo era na casa de João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Mas independente de quem fosse o dono, o importante é que era um lugar preparado com cuidado, sabe? E essa cena se tornou muito importante para a fé cristã, tanto que é retratada em várias obras de arte, né? E infelizmente também acabou virando motivo de algumas discussões ao longo da história. É, mas o que importa pra gente aqui é o que o pastor Leonardo destaca. Como essa passagem nos ensina a ter um lar cheio da presença de Deus. E o primeiro ponto que ele traz é a importância da obediência, mesmo quando a gente não entende tudo. Lembra da pergunta de Pedro e João? Onde é que a gente vai preparar a Páscoa? E a resposta de Jesus: sigam o homem com o cântaro. Eles não questionaram, simplesmente obedeceram. E o pastor Leonardo faz um paralelo com outro momento da vida de Jesus, quando ele pede o jumentinho para entrar em Jerusalém. Lá em Mateus, capítulo 21, né? Isso. Mais uma vez, uma ordem específica que exigiu fé e obediência dos discípulos. E aí ele nos faz uma pergunta. Quantas vezes a gente duvida e questiona as direções de Deus antes de obedecer? Pois é, a gente quer entender tudo, ter todas as respostas antes de dar o primeiro passo. Mas a Bíblia nos ensina que a obediência, mesmo sem a gente entender tudo, abre caminho para Deus agir. Sobre confiar, né? Confiar que Deus sabe o que é melhor pra gente. E o pastor Leonardo enfatiza que essa obediência à palavra de Jesus, mesmo que pareça confusa no começo, traz uma manifestação poderosa de Deus. Ele nos chama a obedecer em vez de questionar, como um caminho para receber as bênçãos de Deus. É, tipo, obedecer é melhor do que sacrificar, né? Exatamente. E o segundo ponto que ele destaca é sobre sentar à mesa com Jesus.
E aí ele faz uma crítica ao que acontece em muitas famílias hoje, né? A mesa, que deveria ser um lugar de comunhão, virou um lugar de isolamento. Cada um no seu celular, no seu mundo, sem interagir de verdade. E ele usa uma expressão forte, né? Diz que as pessoas estão emborrecendo seus filhos com essa falta de contato humano. É um alerta importante, né? A gente está perdendo a conexão real, É. olho no olho, a conversa, a troca de experiências. Deus pergunta: você tem aproveitado o que a mesa de Jesus te oferece? Porque essa mesa com Jesus é o lugar onde a gente pode suprir a nossa maior necessidade. A necessidade da alma. É a fome e a sede de Deus que a gente sente. O pastor Leonardo observa que a gente vive numa sociedade com tantos problemas emocionais, talvez por causa dessa desconexão espiritual. A gente busca preencher o vazio com coisas que não alimentam a alma, né? E ele usa uma metáfora bonita. O evangelho como pão que a gente precisa servir à mesa. O alimento para nossa alma, né? Exatamente. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus, compartilhar essa mensagem com quem a gente ama. E aí, chegamos ao terceiro ponto que o pastor Leonardo aborda: preparar o melhor para Jesus. Ele fala sobre o cenáculo, que não era um salão qualquer, mas um lugar especial, preparado com cuidado para receber Jesus. E ele nos pergunta: a sua casa também está preparada para receber Jesus? E não é só sobre arrumação física, né? É sobre criar um ambiente espiritual propício à presença dele. Será que o nosso lar é acolhedor por Espírito Santo? Porque aquela casa, por estar preparada, foi tomada pela presença de Jesus. E os discípulos viveram um momento único com ele ali. E aí ele nos confronta de novo: você tem dado o seu melhor para Jesus? Em tudo que a gente faz, será que a gente tem se dedicado de corpo e alma a Deus? E ele dá exemplos práticos, né, da forma como a gente oferta, como a gente recebe as pessoas em casa. E aquele cuidado com o cafezinho, um copo d'água, demonstra amor, atenção. E ele fala da importância de dar o nosso melhor com o que a gente tem hoje, enquanto a gente busca melhorar ainda mais. Não precisa esperar ter tudo perfeito para começar a servir a Deus com excelência. E a analogia da xícara que ele usa é demais, né? Ele diz que nos momentos difíceis, o que a gente tem dentro de si é o que vai transbordar. Se a gente tiver amor, misericórdia, paciência, é isso que a gente vai compartilhar. E se a gente tiver coisas ruins dentro da gente, é isso que vai sair. Por isso é tão importante cultivar o bem dentro de nós. E a mensagem principal desse ponto é: quando a gente dá o nosso melhor para Deus, a gente recebe o melhor dele. É uma promessa e tanto, né? Incentivo pra gente se dedicar em tudo que a gente faz. E o pastor Leonardo ainda nos convida a nos preparar para viver uma avalanche de bênção. Mas para receber essa avalanche, a gente precisa estar disposto a dar o nosso melhor, né? Com certeza. E para finalizar a análise da passagem, o pastor Leonardo destaca uma fala de Jesus no versículo 15. Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Essa palavra ansiosamente mostra o quanto Jesus dava valor àquele momento com os discípulos. Deus, com toda a sua grandeza, deseja ter momentos especiais com cada um de nós. É muito bom saber que ele quer estar perto da gente, né? E o pastor Leonardo conecta esse desejo de Jesus com o que está escrito em Lucas 22:32, quando Jesus fala com Pedro. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus via o potencial de Pedro, mesmo antes dele negar e se arrepender. E a mensagem pra gente é: Jesus olha para cada um de nós com esse mesmo desejo, de viver algo único com a gente. Que a gente possa se aproximar dele e ter essa comunhão que ele tanto deseja. E para encerrar essa reflexão, o pastor Leonardo nos convida a orar, né? A levar essas verdades para o nosso coração e ter um diálogo sincero com Deus. E fica um último pensamento pra gente. Como a nossa disposição em obedecer, em compartilhar a mesa, em dar o nosso melhor, pode transformar nossa casa num lugar da presença de Deus. Como o cenáculo naquela noite. Que a gente possa abrir o nosso coração para os anseios de Jesus e deixar ele transformar o nosso lar. É isso aí. Que essa mensagem nos inspire a construir lares cheios da presença de Deus. Um abraço e até a próxima. Até mais! Fique com Deus.